Queridos irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer o convite para estar presente nessa ocasião dos 75 anos de organização, reverendo, da Primeira Igreja Presbiteriana de Montes Claros. Privilégio para mim estar aqui. Trago a saudação do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil e da Igreja Irmã, Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, onde eu sirvo como pastor. Durante o tempo que nós estaremos juntos, faremos uma exposição da carta aos Colossenses, cujo tema é a pessoa de Cristo. Então, meu plano é o seguinte: como são 4 vezes, coincidentemente, a carta aos Colossenses tem 4 capítulos. Então, um capítulo por noite. Então, fácil para o pregador, tranquilo, divisão natural. Não precisei quebrar a cabeça de como iria distribuir, porque o texto já favorece isso. Então, hoje nós vamos cobrir o capítulo 1, onde o foco é um hino a Cristo, que exalta a sua pessoa e sua obra, que vai do verso 15 até o verso 20. Depois amanhã, mercê de Deus, nós iremos ver o capítulo 2, cujo foco é a resposta que Paulo dá aos falsos mestres que estavam penetrando na igreja de Colossos. Aí ficaria do verso 8 até o final. Depois, na sexta-feira de manhã, nós vamos ver o capítulo 3, onde Paulo começa a desenvolver as implicações práticas daquilo que ele ensinou a respeito da pessoa de Cristo e da obra de Cristo. E finalmente, na sexta-noite, nós continuaremos desenvolvendo essas implicações. Capítulos 3 e 4 são a parte prática da carta aos Colossenses. Nós vamos orar mais uma vez e vamos pedir que o nosso Deus nos oriente na compreensão da sua palavra. Ó Pai, nós estamos diante da Tua revelação escrita e nós pedimos que Teu Espírito Santo nos conduza na compreensão da mesma. Nós queremos aprender mais sobre a pessoa do Teu Filho Jesus e da extensão, suficiência e validade da Sua obra. Se há alguém aqui nessa noite que ainda não compreendeu plenamente as implicações da encarnação, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós pedimos que seus olhos sejam abertos nessa noite e que possa sair maravilhado da pessoa do Salvador nessa noite. É o que nós te pedimos, no nome dele. Amém. Amém. Queridos, apenas um pouco de introdução para nós contextualizarmos a nossa carta. Colossenses é uma das cartas da prisão. Paulo estava preso em Roma, aguardando o julgamento da parte do imperador a quem ele havia apelado, quando recebe a visita de um obreiro chamado Epáfras. Epáfras provavelmente se converteu debaixo do ministério de Paulo, quando Paulo ministrava em Éfeso. O texto de Atos nos diz que durante mais de 2 anos Paulo ministrou naquela cidade e de lá o evangelho se espalhou por toda a província da Ásia, da qual Éfeso era a capital. Talvez Epáfras se converte ali, vai para uma cidade próxima chamada Colossos e ali começa uma igreja. Então, o fundador da igreja de Colossos não é Paulo, mas um discípulo de Paulo. Após algum tempo, nós não temos exatamente ideia de quanto tempo, Epáfras é surpreendido com a chegada na igreja de Colossos de alguns mestres que traziam um evangelho diferente daquele que ele tinha aprendido com o apóstolo Paulo. E Epáfras sente dificuldade em confrontar aqueles mestres, tal a complexidade da doutrina que eles traziam. Então ele resolve fazer a viagem lá de Colossos até Roma, onde Paulo está preso, para falar com o seu mestre. E ele traz não somente boas notícias da vida da igreja, como a igreja progride, vai bem, que é motivo inclusive de ação de graças da parte de Paulo, como nós iremos ver, mas ele também traz a sua preocupação. Tipo assim: Paulo, eu não sei como rebater esse ensino. Esse ensino é muito complexo e eu precisaria da sua ajuda nisso aí, porque alguns membros da igreja já parecem estar persuadidos ou estão dando ouvidos a esses mestres e eu tenho receio de que eu não possa conter o avanço deles dentro da igreja. Paulo, então, da própria prisão, escreve essa carta, onde ele agradece
aos colossenses, agradece a Deus pelos colossenses, ele sabe dos colossenses pelas notícias trazidas por Epáfras, e ele entra então na refutação dessa perigosa heresia. E o foco de Paulo é responder a esse falso ensino, destacando a pessoa de Cristo, quem ele é, e a suficiência da sua obra. Esse é o ponto central da carta. Todo mundo sabe que Colossenses é parecido com Efésios, mas a aparência é apenas superficial, porque a carta aos Efésios trata de eclesiologia, a doutrina da igreja, é o foco da carta. E aqui em Colossenses, Paulo está falando, ou foca na pessoa de Cristo. A semelhança é, em grande parte, a linguagem que é usada, alguns temas são parecidos, e o fato de que foram escritos no mesmo período da vida de Paulo, que era o período que ele estava na prisão. Então, Colossenses não é um resumo de Efésios, como alguns pensam, né? Porque é mais curtinha do que Efésios, pensam que é um resumo. Na verdade, não é. Trata de um assunto diferente, embora, é claro, a linguagem é bastante parecida. Então, Epáfras deve ter voltado para Colossos, levando essa cartinha na sua mão, e lido a carta na presença de toda a igreja, né? A carta escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo também tinha um outro pedido para Epáfras. Ele queria que Epáfras lembrasse a igreja de que ele tinha escrito uma outra carta também, que era para a igreja dos Laodicenses. Laodiceia ficava perto de Colossos. Eram 3 cidades próximas, Éfeso, Colossos e Laodiceia. Paulo escreveu carta a todas as 3. A gente tem a carta de Éfeso, a carta de Colossos, só não tem a carta de Laodiceia, mas Paulo recomenda a leitura dela no final da carta de Colossos, onde ele diz no verso 16: uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos de Laodiceia lede igualmente perante vós. O favor que Paulo queria de Epáfras é que lesse essa carta na igreja de Colossos, depois levasse e lesse na igreja dos Laodicenses, provavelmente porque a infecção teológica já havia alcançado, inclusive, a igreja de Laodiceia. E aí aproveitasse para ler também a carta que Paulo escreveu para a igreja de Laodiceia, que nós não temos. Não me pergunte o que iria acontecer se um dia a gente descobrisse a carta de Paulo aos Laodicenses. A gente colocaria na Bíblia, sim ou não? Não é? Não sei a resposta para essa pergunta e não vou entrar nisso aqui. Mas então esse é o nosso plano, essa é a carta e é a razão pela qual ela foi escrita. Então, hoje à noite vamos ver o capítulo 1, onde o apóstolo Paulo faz a introdução costumeira, saudações, ora pelos colossenses, fala da pessoa de Cristo e do ministério que Cristo confiou para ele. Vamos ler primeiro, prefácio e saudação, versos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. A introdução segue o padrão, modelo das cartas e epístolas daquela época. Diferentemente de nós, não é? A carta começa identificando o autor, e aqui Paulo se identifica como apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus. Ele sempre sente necessidade de fazer isso, porque durante todo o seu ministério, Paulo foi questionado sobre a autenticidade do seu chamado apostólico. Já que ele não fazia parte dos 12 que foram originalmente chamados por Jesus, sempre havia alguém que questionava se de fato ele era um apóstolo de Jesus Cristo. Por isso que em praticamente todas as cartas que ele escreve, ele diz: eu sou Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus ou pela determinação de Deus, ou termos afins. Então ele faz a mesma coisa aqui. Em seguida, ele identifica os recipientes. No verso 2, santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Ou seja, Paulo ainda considera que a igreja de Colossos é uma igreja cristã, que as pessoas que estão lá são irmãos em Jesus Cristo, apesar de que há um falso ensino em progresso dentro da igreja, o que nos leva a lembrar que mesmo igrejas boas, composta de, na linguagem de Paulo, santos e fiéis irmãos em Cristo, elas podem ter invasões ou atalhos feitos por falsos mestres que tentam difundir a sua heresia. Daí a necessidade dos pastores e presbíteros sempre estar alertas para o que é ensinado, para o que é pregado, para o que é liberado ao acesso dos membros da sua igreja, porque os falsos mestres sempre foram muitos.
Do verso 3 até o verso 8, o apóstolo Paulo registra que recebeu informações a respeito da igreja da parte de Epáfras, que ele está muito feliz pelo que ouviu e que a partir dali ele colocou a igreja de Colossos no seu caderninho de oração e que quando ora pela igreja de Colossos ele está grato por 3 coisas em particular que Epáfras havia falado: pela fé da igreja, o amor da igreja e a sua esperança. Vamos lá, verso 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo Jesus. No verso 3, o apóstolo Paulo informa a igreja dos Colossenses de que sempre agradece a Deus toda vez que orava pela igreja, o que já em nós desperta um sentimento da grandeza da alma do apóstolo Paulo. Eu queria saber quantos pastores aqui oram pela igreja dos outros. A gente, pastor, mal ora pela nossa, né? Mas Paulo orava pela igreja de Epáfras. E ele diz que orava toda vez, todo dia. Na lista de oração de Paulo está assim: Senhor, faz a igreja de Epáfras crescer, faz a igreja de Epáfras se multiplicar, faz a igreja de Epáfras ser uma bênção, um sucesso na cidade. Às vezes o ciúme impede que os colegas orem pelas igrejas uns dos outros. A ciumeira, né? A gente fica querendo que a nossa igreja cresça, mas a do irmão, não. Paulo, todo dia, desde que ele tomou conhecimento da igreja de Colossos, ele diz aqui que orava sem cessar por aqueles irmãos. E quando ele orava, ele agradecia 3 coisas que ele ouviu da parte de Epáfras, verso 4. Desde que ouvimos, primeiro, da vossa fé em Cristo Jesus, sinal de que os colossenses haviam abraçado o Evangelho, conforme Epáfras havia ensinado, o Evangelho de Cristo, onde Jesus é apresentado como Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para ser o Salvador de todo aquele que crê, e que por meio dele nós temos redenção de pecados mediante a fé. Os colossenses creram nesta palavra, e Paulo tomou conhecimento disso e agradecia a Deus porque eles tinham fé na pessoa do Senhor Jesus. Paulo também ouviu, em segundo lugar, no verso 4, do amor que eles tinham para com todos os santos. Os colossenses não somente creram no Evangelho, mas demonstraram isso expressando o amor para com todos os santos. Santos aqui, a palavra santo no Novo Testamento, ela é sempre usada com referência aos cristãos no seu sentido mais básico, que significa separado. O cristão é chamado de santo na Bíblia não porque ele é perfeito, mas porque ele foi separado do mundo para servir a Deus. Portanto, sendo uma interpretação teológica equivocada aquela que transforma em santos algumas personagens da história da igreja, como se elas fossem superiores aos demais cristãos, são canonizadas e autorizadas a receber adoração, veneração, orações, pedidos e assim por diante. É uma interpretação errada do termo. O termo não significa, ao chamar na Bíblia, quando alguém chamava outro de santo, não queria dizer que ele era mais espiritual ou num status superior aos demais, simplesmente que ele era crente, ele era separado do mundo para servir a Deus, como todos os crentes são. Então, nós poderíamos muito bem usar esse termo hoje, né? A gente chama de irmãos, mas nós poderíamos chamar de santos também, é biblicamente correto. Só que o termo, em português, ele tomou essa conotação de alguma coisa sem defeito, alguma coisa perfeita, o que não cabe para nós, não é? Nós somos santos pecadores, nós somos santos imperfeitos. Então, por isso o termo não é usado, mas era assim que os cristãos se chamavam naquela época. Paulo diz que a igreja de Colossos tinha um grande amor para com os seus, era uma igreja que se amava, o amor para com todos os santos, para com todos os cristãos. Eles expressavam esse amor de diversas maneiras. Em terceiro lugar, Paulo dá graças a Deus quando orava pelos colossenses, porque ele ouviu falar da esperança que eles tinham na vida eterna, que chegaria mediante a vinda do Senhor Jesus. Quando ele diz aqui, da esperança que vos está preservada nos céus, mais uma vez, vocabulário. A palavra esperança no Novo Testamento, ela não tem a conotação de incerteza que esperança tem em português.
quando a gente diz assim, eu espero que aquilo vai dar certo, a gente está expressando uma certa dúvida. Mas o termo esperança no Novo Testamento, ele carrega certeza. A coisa você espera uma coisa certa. Então, quando a Bíblia fala a esperança da nossa salvação, ou quando Paulo diz em esperança fomos salvos, não é que há dúvida. É que o termo, na língua grega, significa certeza. É você esperar alguma coisa que é certa. Então, os crentes de Colossos tinham fé em Jesus, amor para com todos os santos e a certeza da vida que lhes estava prometida e que estava reservada nos céus. A referência é a pessoa de Cristo. O que é que está preservado nos céus e que nós temos certeza de que virá e esperamos essa chegada? Só pode ser a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aqui então você tem essa tríade, fé, esperança e amor, que são as três virtudes que geralmente são destacadas pelo apóstolo Paulo, de entre as demais virtudes, como por exemplo 1 Coríntios capítulo 13, agora pois restam esses três, a fé, a esperança e o amor, dos quais o maior de todos é o amor. Paulo todo dia agradecia a Deus pela igreja do colega Epáfras, porque era uma igreja de crentes que se amavam e viviam na expectativa da vinda do Senhor Jesus Cristo. Final do verso 5 até o verso 8, Paulo relembra de que maneira eles chegaram até esse ponto. Eles tinham ouvido a respeito de Cristo pela palavra da verdade do Evangelho. Foi isso que Epáfras pregou em Colossos, a palavra da verdade do Evangelho. O Evangelho sempre é visto no Novo Testamento como sendo a verdade de Deus, ou seja, de que não há outro caminho e não há outra mensagem que produza o efeito anunciado, que é a redenção de pecadores e a reconciliação com Deus. É somente no Evangelho que Deus se reconcilia com pecadores. Por isso o Evangelho é a verdade de Deus e a pregação desse Evangelho é a pregação da verdade do Evangelho. Foi isso que Epáfras pregou ali, e Paulo aproveita, não é, para encorajar os colossenses, dizendo, o que acontece aí com vocês está acontecendo no mundo todo. Verso 6, essa palavra chegou até vós como também em todo mundo. Aqui é o que a gente chama um exagero, né, que é muito comum, é uma figura de linguagem. Não chegou, na época de Paulo não tinha chegado o Evangelho em todo o mundo. Paulo, inclusive, que ia à Espanha pregar o Evangelho, exatamente porque o Evangelho não tinha chegado na Espanha. Então, quando ele fala todo mundo, era todo mundo habitável, conhecido. Ele está falando aqui dos limites do Império Romano. Na época de Paulo, quando ele estava preso em Roma, o Evangelho já tinha se espalhado para todas as províncias do Império Romano e estava fazendo um progresso rápido no meio da cultura helenística grega. Como ele diz aqui, está em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. A gente sabe que o século I foi um período de expansão extraordinária do Evangelho de Cristo. E eles não tinham metade dos recursos que nós temos hoje. Hoje nós temos tecnologia, mídia social, temos dinheiro, junta de missões, temos todo tipo de recurso disponível e a velocidade de crescimento do Evangelho não chega perto daquela da igreja cristã primitiva, que sem recursos, sem acesso, sem transporte, sem juntas de missões, e eles evangelizaram o mundo conhecido já na época do apóstolo Paulo. E o que estava acontecendo no mundo, Paulo diz no verso 6, está acontecendo entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Não somente ouviram, mas entenderam. Porque muitos ouvem, mas os que entendem são poucos. E é preciso você entender a graça de Deus em Cristo para que você possa ser salvo por este Evangelho e fazer parte da Igreja de Deus que cresce no mundo todo. No verso 7, Paulo então dá o crédito a Epáfras, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo. Mais uma vez, a nobreza e a grandeza da alma de Paulo é uma inspiração para todos os pastores. Epáfras era discípulo de Paulo, Paulo era apóstolo de Jesus Cristo, com autoridade sobre as igrejas. Epáfras era pastor de uma igreja numa cidadezinha pequena, Colossos estava lá na base do rio Ilírico, no vale do rio Ilírico, não é uma cidade sem muita importância, e Paulo se refere a ele como nosso amado conservo, ou seja, meu colega de ministério Epáfras. Paulo honrando os colegas, né, animando os irmãos, sem dar uma carteirada, né, dizendo, se colocando acima de Epáfras, mas na verdade
diante da igreja, autorizando o pastor dela, Epáfras, que é o ministro de vocês, ele é meu amado conservo, fiel ministro de vocês e meu amado conservo. A gente tem muito a aprender, a pastorada tem muito que aprender com o ministério do apóstolo Paulo, especialmente numa época em que falta ética, faltam princípios corretos e motivações exatas para pessoas que estão no ministério fazerem o que fazem. Mas aqui está o início da carta. A partir do verso 9 ao 12, Paulo agora começa a orar pelos colossenses. Primeiro ele disse pelo que dava graças, agora ele vai orar. E ele pede, em linhas gerais, 5 coisas que nós vamos ver rapidamente. Vamos ver o que é que ele pede aqui. 4, eu anotei 4. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Depois de agradecer a Deus pela vida dos colossenses, Paulo então pede 4 coisas por eles, porque por melhor que uma igreja esteja, ela sempre carece de orações. Paulo está grato pela igreja de Colossos, fé, amor e esperança. Eles ouviram a verdade do Evangelho, eles haviam crido, haviam compreendido a graça de Deus, mas isso não quer dizer que eles estavam prontos. Por isso Paulo intercede agora por eles, ora pelas ovelhas de Epáfras, como nós deveríamos orar pelas ovelhas dos nossos colegas também, não é? Ele ora pelas ovelhas de Epáfras, e ele pede 4 coisas. Verso 9: por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, ou seja, ouvi a respeito de vocês e das necessidades de vocês, não cessamos de orar por vós, oração incessante do apóstolo Paulo, e de pedir que, e aí vem 4 coisas para as quais eu preciso antes introduzir vocês a chamada heresia de Colossos, para a gente entender por que é que Paulo pede especificamente essas coisas. Eu já mencionei que a cidade estava sendo infiltrada por esses mestres que se apresentavam trazendo uma mensagem diferente do Evangelho da Verdade que Epáfras havia pregado ali e que, por sua vez, ele tinha aprendido com o apóstolo Paulo. Mas exatamente o que esses mestres estavam ensinando? Até hoje, o exato conteúdo permanece um mistério. E é tão complicado o ensino desses mestres que esse ensino ele ficou conhecido como a heresia de Colossos, porque não aparece em nenhuma outra parte do Novo Testamento, a não ser na carta aos Colossenses. E talvez tenha sido um movimento que ficou localizado ali naquela região do Vale do Ilírico, que compreendia Colossos, Laodiceia, Hierápolis, talvez, uma ou outra cidadezinha menor naquela região ali. O que a nossa ignorância a respeito dessa seita que estava entrando lá na igreja, ela foi um pouco esclarecida no final da década de 50 do século passado, quando os arqueólogos desenterraram a biblioteca gnóstica inteira na cidade de Nag Hammadi, no Egito. Essa biblioteca de escritos gnósticos datava do século II depois de Cristo, e era composta de cartas da época, que inclusive avançou muito o nosso conhecimento do estilo literário da epístola, né, que nós encontramos aqui, o gênero literário epístola, que, por exemplo, Colossos é uma epístola, e a gente pensava que era uma coisa assim meio que fora dos padrões da época, mas a biblioteca de Nag Hammadi mostrou que esse estilo de epístola ele era muito comum naquela época. O grego do Novo Testamento, que as pessoas pensavam que era um grego santo, porque não tinha nada parecido, é diferente do grego da Septuaginta, do grego clássico, mas é igual ao grego que nós encontramos lá na biblioteca gnóstica do século II, que era o grego que era falado pelo povo. Daí o grego do Novo Testamento ser chamado grego koiné, ou grego comum, era o grego que era falado pelo povo, não é nenhuma língua santa que o Espírito Santo inventou, segundo alguns estudiosos pensavam, em meados do século passado. E também nos deu acesso a informações sobre esse movimento chamado gnosticismo, que iniciou no século I, floresceu no século II, foi enfrentado pelos pais da igreja
e derrotado aí pelo meados final do século III, início do século IV, quando foi declarado como sendo herético, não sem fazer um grande estrago dentro da igreja cristã. O gnosticismo foi a primeira grande heresia cristã depois do legalismo dos judaizantes, que nós encontramos, por exemplo, na carta aos Gálatas, e que é combatido veementemente pelo apóstolo Paulo. O que vemos em Colossos é uma mistura de cristianismo, judaísmo, um gnosticismo incipiente ou principiante, começando ainda introdutório, misturado com ideias místicas, tudo isso unido pelo pensamento dualista, baseado nas ideias do genial Platão, e na época já não era platonismo, já era um neoplatonismo. É um balaio de gato mesmo. Então, esse ensino, primeiro, ele se apresentava como sendo um ensino cristão. Ele teria origem dentro das igrejas cristãs, porque eles não negavam aparentemente a pessoa de Cristo, a pessoa de Deus, a obra de Cristo, não negavam. Depois eles tinham elementos judaicos, eles eles queriam que os colossenses se submetessem às exigências da lei de Moisés para serem salvos. Depois a gente é surpreendido porque parece que eles também, por conta do pensamento dualista, que fazia separação entre espírito e matéria, eles queriam desacreditar a encarnação de Cristo. Como é que Cristo pode ser matéria, ter um corpo físico, se Deus é espírito, e espírito e matéria são antagônicos? Isso aqui é a visão de Platão, não é? Platão dividia a realidade em dois mundos: o mundo das ideias, dos conceitos, o mundo da perfeição, e o mundo material, que era o reflexo imperfeito. Por exemplo, esse copo aqui é um reflexo imperfeito do copo ideal, do conceito ideal de copo que está no mundo das ideias. Então, tudo que for material, que você pode tocar, né, sentir, isso é inferior e intrinsecamente mal. Então, se você leva esse pensamento para a encarnação de Cristo, se você é um neoplatonista, então você vai ter uma dificuldade. Como é que Deus, que é espírito, ele assume uma natureza humana, que é matéria, intrinsecamente má? Você vai ter problema com a ressurreição. Por que Deus haveria de ressuscitar um cadáver? Qual o valor de um cadáver se Deus está no mundo das ideias, se Deus é espírito, salvação é espiritual? Traz problema para o casamento, né? Sexo é a parte suja do casamento, porque envolve corpos. E a gente vai encontrar esse problema na igreja de Corinto, no capítulo 7, onde Paulo vai ter que dizer: não, irmão, se casou, sexo é dívida, tem que pagar a dívida, não tem isso não é moeda de troca não, porque tinha gente lá querendo fazer voto de celibato casado. Paulo diz: não. Então, influenciou muito a igreja cristã essa visão neoplatônica. Na Idade Média foi isso que desembocou a ideia de que o celibato é superior a ficar casado, daí o celibato obrigatório dos padres, a perpétua virgindade de Maria, porque o estado de virgem é superior ao estado daquele que é casado, e outras ideias que infectaram a igreja cristã durante o período medieval e que depois foi corrigido pela Reforma Protestante. Mas tudo tem origem nesse pensamento neoplatônico, nesse caldeirão de ideias do século I, onde se misturava judaísmo, ideias cristãs, esse dualismo grego e também as ideias gnósticas. O gnosticismo é um caso à parte. O gnosticismo mais desenvolvido, ele dizia que para que você seja salvo, você tem que ter um certo conhecimento secreto. Por isso o nome gnosticismo, da palavra grega gnose, que significa conhecimento. O gnóstico é alguém que tem gnose, conhecimento. Esse conhecimento não tinha sido dado aos apóstolos, mas Cristo reservou para esses mestres agora, que teriam a última revelação de Deus. Deus revelou a eles a verdade final, a gnose salvadora. E qual era essa gnose salvadora? É que entre nós e Deus existe um pleroma, um espaço, uma plenitude, que está ocupada por seres celestes, anjos, chamados de íons, ou então de rudimentos desse mundo. Esse é o termo que aparece na biblioteca gnóstica, os espíritos elementares desse mundo, que estão entre nós e Deus, e que eles têm de ser pacificados e apaziguados se você quiser chegar até Deus. Então, para você chegar até Deus, você tem que crer em Jesus Cristo, guardar a lei de Moisés, mortificar o seu corpo, que é a prisão da alma, adorar os anjos, e assim você vai ascender até chegar à plenitude, até chegar à presença de Deus, quando você então será perfeito. Era isso, provavelmente, que esses mestres estavam oferecendo aos colossenses.
Eu acho que a pegada deles era essa: olha, eu sei que vocês, Paulo, aliás, Epáfras, que é discípulo de Paulo, ensinou a vocês que vocês são salvos mediante Jesus Cristo. Mas isso aí é só o começo. A verdade mais completa é essa daqui. Além de crer em Jesus Cristo, você tem que guardar a lei de Moisés, você tem que adorar os anjos, você tem que mortificar o corpo e você tem que ascender espiritualmente até chegar à presença de Deus para ir herdar a salvação. Então era essa a heresia de Colossos. Lembrem, isso aqui é uma reconstituição. Ou seja, a cena é a seguinte: você entra numa sala e está alguém ao telefone falando com o outro, e você tenta reconstruir a conversa ouvindo só um lado. Então a gente só tem a carta de Paulo, que é um lado. A gente não sabe o que é que estava acontecendo na igreja de Colossos. Então a gente tenta fazer uma engenharia reversa para poder, pelas respostas, a gente tirar as perguntas. Ou pela solução de Paulo, a gente tirar qual era exatamente o problema. E depois de feito esse trabalho, que é o trabalho dos exegetas, né? Os teólogos de gabinete, que ninguém gosta, todo mundo devia estar evangelizando, pregando e tal. O teólogo de gabinete fica perdendo tempo com essas coisas, né? Mas no final, pelo menos, dá uma Bíblia para você que você possa ler, traduzida, com nota de rodapé, para lhe esclarecer direitinho, para você ter o que evangelizar, né? Ter o que dizer. Então, feito tudo isso aí, o quadro que nos aparece é exatamente desse. É porque a doutrina mata, né, irmão? O espírito é que vivifica. Bom, mas tudo bem. A gente então tem esse quadro aí do que provavelmente era a situação de Colossos, e não é à toa. Agora a gente pode ver porque aqui Epáfras foi procurar ajuda com o apóstolo Paulo, né? Porque não é fácil você enfrentar essa situação. Agora a gente pode entender porque é que Paulo pede as 4 coisas que ele pede aqui na oração. Do verso 9, recomeçando. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos da situação da igreja, não cessamos de orar por vocês e de pedir que, primeiro, transbordeis do pleno conhecimento da vontade de Deus. O primeiro pedido de Paulo era esse, que eles transbordassem do pleno conhecimento da palavra de Deus. Adivinha qual é a palavra por detrás de conhecimento? Gnose. Paulo está usando o vocabulário aqui dos adversários. Paulo diz: eu quero que vocês tenham conhecimento, mas o conhecimento de Deus. E eu quero que vocês transbordem nesse conhecimento. E que esse conhecimento venha em toda sabedoria, palavra sofia, que também faz parte do vocabulário usado pelos gnósticos, e entendimento espiritual. Nota o foco no conhecimento, 3 palavras que são praticamente sinônimas, não é? Conhecimento da sua vontade, sabedoria e entendimento. Primeira coisa que Paulo ora por eles: eu quero que vocês entendam, que vocês compreendam, que vocês tenham sabedoria, que vocês percebam, porque a briga é pela mente. A briga é pela mente. Então, eu oro que vocês transbordem de conhecimento. Não quero que vocês sejam ignorantes, mas vocês têm que ter o conhecimento certo. Tem gente que tem muito conhecimento, mas inútil. A minha filha, ela fica zoando comigo, porque eu gosto muito de carro. Desde pequeno eu cresci assim. Então eu posso passar numa rua e eu posso dizer, só olhando assim, a marca, o modelo, a marca, o tamanho do motor e o ano, dependendo do tempo de passando assim. E às vezes, para brincar, né, me divertir, eu passo assim na rua com minha filha, dirigindo, eu digo: ó, filha, aquele é um Celta, aquele é um K, aquele é um Focus, não sei o quê. Ela diz, olha para mim e diz: quanto conhecimento inútil. É verdade. Por quê? Para que serve a habilidade de você identificar as marcas do carro na rua? Então, é a mesma coisa aqui. Paulo está dizendo: eu não quero que vocês não tenham conhecimento, mas eu quero que vocês tenham um conhecimento certo. Conhecimento que vai produzir salvação, redenção, vai chegar mais próximos de Deus. Primeira oração: vocês sejam cheios, transbordem do pleno conhecimento da sua vontade. Segundo, esse conhecimento não é um conhecimento, não quero que isso apenas enche a cabeça de vocês, verso 10, a fim de que vocês vivam de maneira digna do Senhor. As 2 coisas estão ligadas. Você só pode viver de maneira digna do Senhor se você souber do que é que o Senhor gosta, quem é Ele e o que Ele quer. Por isso, primeira oração: quero que vocês tenham conhecimento de Deus. Segundo, quero que vocês vivam para o agrado de Deus. A sequência aí é de propósito. Nós não podemos separar prática de doutrina. Infelizmente, alguns acham que sim. Acham que doutrina divide. De fato, infelizmente, por questões doutrinárias, às vezes discussões bestas,
Igrejas se dividiram, amigos se separaram, famílias se partiram por discussões absolutamente irrelevantes. Isso desanimou muitos evangélicos, que não querem mais saber de teologia, de discussão, de ponto de doutrina, ou não querem. Eles, então, se refugiam no ditado, que eu já usei antes, que a doutrina, né, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós queremos ter uma vida cheia do Espírito Santo, vamos amar, vamos evangelizar, fazer bem ao próximo. Mas a pergunta é, como é que você vai fazer essas coisas se você não tiver uma base doutrinária? O que é amar? O que é fazer bem ao próximo? Quando você vai evangelizar, você vai dizer o quê? Então, antes de agir, você precisa pensar, você precisa saber. Por isso a sequência: ore que vocês tenham conhecimento de Deus. Segundo, ore que vocês vivam de maneira digna de Deus, para o seu inteiro agrado. Como eu disse, agradar a Deus de que maneira, se você não sabe do que Ele gosta? Para você saber o que Ele gosta, você tem que estudar a Bíblia. O que é que Deus gosta e o que é que Ele não gosta, que tipo de culto Ele quer, que tipo de culto Ele não quer, como Ele quer o seu casamento, como Ele quer que você crie seus filhos, como é que Ele quer que você se comporte no trabalho. Tudo isso está na Bíblia. Então, se você não estuda a Bíblia, como é que você vai viver para o inteiro agrado de Deus, se você não conhece a vontade dEle? E isso, né, a fim de viver de modo digno para o seu inteiro agrado, que consiste em duas coisas: frutificar em toda boa obra, como a árvore que produz bom fruto, você então seja abundante em frutos para abençoar outras pessoas, e crescendo, e aí vem de novo, no pleno conhecimento de Deus. Terceiro pedido, verso 11: que vocês sejam fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Fortalecidos aqui é para que Deus fortaleça vocês na fé em que vocês se encontram. É um pedido para que Deus sustente os colossenses e não deixe que eles sejam enfraquecidos por aquela doutrina e, portanto, afastados da fé do Evangelho, na qual eles estavam firmados através do ministério de Epáfras. Que Deus fortaleça vocês com todo o poder dEle, segundo a força da sua glória, a sua glória poderosa. Que Deus sustente vocês entusiasmados com a glória dEle, que vocês vejam a glória de Deus e que isso empodere vocês, fortaleça vocês no Evangelho de Cristo. E isso com toda, três palavrinhas: perseverança. Perseverança é a capacidade de você continuar a ser crente mesmo quando tudo dá errado. Perseverança. Longanimidade, paciência, longo ânimo. Gente que é capaz de respirar assim, ó, né? Paciência. Respira fundo, irmão. Então, respira, conta até 10, respira fundo. Longanimidade com alegria, dando graças. Quarto pedido: ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Paulo pede que os colossenses sejam capazes de viver uma vida de gratidão a Deus, lembrando que Deus já os fez idôneos para participarem do reino de Cristo na luz. Luz aqui é um termo também muito usado pelos gnósticos. O contraste luz e trevas é típico da linguagem gnóstica. Você vai encontrar inclusive esse contraste lá no Evangelho de João. João usa muito esse contraste, porque ele, provavelmente o Evangelho de João também está respondendo ao gnosticismo. Então, luz e trevas é mais um contraste. Paulo aqui diz que Deus nos tirou, ele vai dizer isso aqui no verso 13, né? Mas ele já antecipa dizendo que Deus nos fez idôneos, ou seja, já somos dignos de participar do reino de Cristo na luz, já indiretamente dizendo: o que esses caras estão oferecendo aí, você já tem. Não precisa comprar, não precisa adquirir, não precisa absorver, porque tudo isso aí é conversa fiada, porque vocês, em Cristo, vocês já têm todas as coisas. Em Cristo, Deus fez vocês idôneos para participar do reino da luz. Então, você tem que ser grato por isso. Uma vez que vocês são gratos por isso, vocês não vão sentir apetite por coisas estranhas. Vocês estão satisfeitos. A mente de vocês está satisfeita, o coração está satisfeito. Vocês estão vivendo de maneira agradável a Deus. Então, vida de gratidão a Deus impede a entrada de muitas heresias. É exatamente a insatisfação e a ingratidão que provoca crentes ansiosos por novidades, porque eles estão insatisfeitos com aquilo que eles têm em Cristo Jesus e, portanto, estão abertos para todo tipo de doutrina nova que aparece. Muito bem, essa foi a segunda parte do capítulo 1. A terceira parte vai do verso 13 até do verso 23 e é o miolo do capítulo 1. Aqui o apóstolo Paulo entra propriamente no assunto da carta, discorrendo a respeito da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Então nós vamos ler do verso, em primeiro lugar, Paulo
aproveito o que ele disse no verso 12, para já entrar no assunto, dizendo o que é que Deus fez por nós em Cristo Jesus, versos 13 e 14. Ele aqui é o Pai do verso 12, no verso 12 ele disse, dando graças ao Pai, e aí no verso 13, ele, o Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Paulo entra no assunto sobre a pessoa de Cristo, dizendo, em primeiro lugar, o que é que Deus fez por nós através do Senhor Jesus. Ele nos libertou do império das trevas. A pessoa sem a luz do Evangelho, ela é escrava do império das trevas. Trevas aqui significa ignorância, desconhecimento de Deus, alheiamento à verdade de Deus, alijado da verdade salvadora e do conhecimento de Deus. A pessoa que não tem o conhecimento de Deus é chamado na Bíblia de uma pessoa que vive em trevas. Às vezes a palavra trevas tem uma conotação mais pejorativa, no sentido de viver uma vida imoral, mas aqui o sentido é mais de ignorância. Vocês eram escravos do império das trevas, vocês não tinham conhecimento, apesar de toda aquela cultura greco-romana, a influência dos filósofos, as escolas de filosofia, os sofistas que publicavam suas ideias em todo lugar, mas apesar de tudo isso, o Império Romano e a sua cultura helenística, greco-helenística, vivia em trevas. Era um império porque dominava todas as áreas da sociedade, a começar do governo, do imperador, que se considerava como Deus, descendo por todos os canais civis de poder, até chegar na religião, nas práticas sociais, culturais do povo. Tudo estava dominado pela ignorância de Deus. Era o mundo pagão da época, ao qual os colossenses pertenciam. Mas através da pregação de Epáfras, da verdade do Evangelho, Deus os libertou. A conversão é uma libertação da ignorância. O Evangelho liberta o homem das trevas, da ignorância de Deus, do Evangelho e da verdade. E é isso que o Evangelho fez com os colossenses. Deus, através da pregação de Epáfras, os libertou do império das trevas. E não somente os libertou, mas os transportou para o reino do Filho do seu amor. Não somente nos livrou do domínio das trevas no nosso coração e da nossa mente, mas nos fez cidadãos do reino celestial. Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem é o Filho do amor de Deus? Jesus Cristo. Mas Deus não nos ama? Sim, Ele nos ama também. Mas o amor do Pai pelo Filho é distinto do amor do Pai pela sua criação. O Pai ama o Filho eternamente, por isso que Ele é chamado Filho do seu amor, Ele é único. O Pai ama o Filho eternamente. Pai, Filho e Espírito Santo coexistem por toda a eternidade. E eles, as três pessoas, se amam, se relacionam, se comunicam, a ponto de que podemos afirmar biblicamente que Deus é o único ser perfeito, completamente feliz e satisfeito em si mesmo. Deus não tem nada fora dele que o obrigue a fazer nada por necessidade. Porque tudo que Deus precisa, Ele encontra no ambiente misterioso da Trindade. O Pai ama o Filho, que ama o Espírito, que ama o Pai. As três pessoas se comunicam mesmo sendo um só Deus. Por isso Deus não faz nada a não ser para a sua própria glória e por determinação da sua vontade. Então, o Filho do amor de Deus é a pessoa de Jesus Cristo, em quem nós somos amados e adotados como filhos. Mas é a pessoa de Cristo que é aquele que é o Filho do amor de Deus. E aí no verso 14, é nele que nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Dois termos tirados do Antigo Testamento. Remissão era o termo para você remir um escravo, pagando o preço dele, e redenção é aquilo que Deus fez através de Moisés com o povo de Israel, redimindo o povo de Israel da escravidão no Egito. Então, ambos os termos tirados do Antigo Testamento, aplicados para nós, expressam o que Deus fez por nós na pessoa de Jesus Cristo. Em Cristo a gente tem a redenção, três coisas, na verdade, verso 13, libertação do império das trevas, 14, a redenção da situação de perdidos e escravos e a remissão dos nossos pecados e nossas dívidas diante de Deus. Paulo aqui já está começando o tema da sua carta, ou seja, em Cristo
vocês já têm tudo o que vocês precisam. Em Cristo vocês já têm as necessidades maiores do ser humano completamente contempladas. Libertação, redenção e remissão. E aí Paulo pega o gancho e fala da pessoa de Cristo. Do verso 15 até o verso 17, ele fala da pessoa de Cristo com relação à criação. Por que ele faz isso? Porque vamos ter que lembrar, os gnósticos, os falsos mestres, diziam que entre nós e Deus há uma série de íons, espíritos elementares desse mundo, anjos, que nós deveríamos adorar e pacificar e agradar para podermos chegar até Deus. Ou seja, esses anjos, eles ocupavam os corpos celestes, por isso eles são chamados de espíritos elementares ou rudimentos desse mundo. Então eles ocupavam a lua, o sol, as estrelas. Então esse conceito moderno de espírito territorial, que os espíritos malignos dominam determinados territórios, a ideia disso é gnóstica. Tem um fundamento gnóstico, desse pensamento gnóstico dos espíritos elementares que habitavam nos corpos celestes. Então, por isso que ao falar de Cristo, em primeiro lugar, Paulo vai exaltá-lo como sendo o Senhor da criação, acima de tudo que existe e também dos principados e potestades, e também acima dos anjos. Vamos ler, do verso 15 até o verso 17. Este Cristo, o Filho do amor de Deus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Aqui são as afirmações que Paulo faz a respeito de Cristo aqui, e depois disso as afirmações que ele faz sobre Cristo com relação à igreja, que vai do verso 18 até o verso 20, dão a impressão de que Paulo está citando uma composição que já havia antes dele. Tanto é que essa passagem aqui, do verso 15 até o verso 19, é chamado de um hino cristológico, um dos primeiros hinos que os cristãos compuseram em homenagem, em louvor e adoração à pessoa de Jesus Cristo, porque no grego ele tem uma estrutura diferente. Se você tem, por exemplo, a tradução NVI, ou Nova Tradução na Linguagem de Hoje, ou mesmo a Nova Versão Transformadora, você vai ver que eles já colocam na impressão como se fosse uma coisa diferente, até entre aspas, porque Paulo provavelmente está citando o que seria um hino cristão primitivo, isso a julgar pela forma da língua grega, o que prova que os primeiros cristãos não cantavam somente salmos, né? Eles tinham suas composições cristológicas também. Eu gosto de cantar os salmos, só que se eu for cantar só salmo, eu nunca vou cantar o nome do meu Salvador. Os salmos expressam um período da história da revelação, não expressam toda a revelação. Então eu quero cantar também os salmos, mas eu quero cantar o Novo Testamento também. E essa aqui é provavelmente uma das primeiras composições cristãs a respeito da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Mas mesmo que não seja, na hora que Paulo incorpora na sua carta, ela ganha status canônico. Ela passa a ser palavra do apóstolo Paulo, inspirada por Deus, e serve também de base para a doutrina da igreja. Então, quem é Cristo com relação à criação? Primeiro, verso 15, ele é a imagem do Deus invisível. Aqui Paulo já deu um cruzado de esquerda nos dualistas, não é? A imagem do Deus invisível, olha a contradição. Se Deus é invisível, como é que ele pode ser visto? A imagem do Deus invisível. O que ele está dizendo é que Deus, sendo invisível, ele se tornou visível na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, Cristo é a imagem de Deus. Em outras palavras, ele é Deus encarnado. E com isso Paulo ataca a contradição neoplatônica, aquela distinção entre matéria e espírito. Deus é espírito, sim, mas ele se fez visível assumindo um corpo humano. Ele se tornou em Cristo visível a nós. Não somente visível, mas participando da nossa própria humanidade. Segundo, ele é o primogênito de toda a criação. Quando ele fala primogênito aqui, nós não devemos entender como sendo o primeiro a ser criado, como algumas seitas entendem, que Cristo teria sido um ser criado pelo Pai.
né? Seria um Deus menor criado pelo Pai. Quando ele é chamado aqui de primogênito de toda a criação, está apenas enfatizando o direito que o primogênito tinha de herdar tudo aquilo que o Pai tinha ou havia feito. Nesse sentido, Deus Filho, ele é o herdeiro de Deus Pai. Ele tem todas as coisas. Ele possui todas as coisas. A gente tem que ler isso aqui à luz do contexto. Paulo está querendo rebater a falsa ideia de que entre nós e Deus existem mediadores que são anjos, que devem ser apaziguados para que nós possamos chegar até Deus. Mas aqui Paulo, ao enfatizar a divindade de Cristo, ele é a imagem do Deus invisível, e ele é aquele que vai herdar toda a criação, primogênito de toda a criação, como vai ficar claro a leitura seguinte, essa interpretação. Paulo está simplesmente dizendo: o universo pertence a ele, não pertence a esses seres, não pertence a esses espíritos elementares, mas tudo que existe é de Cristo, como ele explica no verso 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, quer principados, quer potestades. A expressão principados e potestades, vocês, soa familiar para vocês, é o termo que geralmente Paulo usa quando ele quer falar de anjos. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. É a expressão padrão de Paulo para se referir a anjos. Então, quando ele diz aqui que Cristo, ele é o primogênito, porque nele foram criados inclusive os anjos, Paulo está asseverando a superioridade de Cristo sobre os anjos. Por que eu vou adorar anjos se eu tenho cabeça deles? Por que eu vou tentar agradar esses seres, me comunicar com anjos, quando eu me relaciono com aquele em quem os anjos e para quem os anjos foram criados? Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, nesses versos, Paulo destaca a soberania, a supremacia de Cristo sobre toda a criação, em resposta aos reclamos dos falsos mestres em Colossos. Na segunda parte, ele fala da supremacia de Cristo com relação à igreja, do verso 18 até o verso 20. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aqui já o foco muda, primeira parte, a soberania, o senhorio, a supremacia de Cristo com relação à criação, e agora a supremacia de Cristo com relação à sua igreja. Com relação à sua igreja, verso 18, ele é o cabeça do corpo da igreja. Aqui Paulo vê a igreja e Cristo unidos organicamente como no corpo humano. Só que a igreja é representada pelo corpo e Cristo como sendo o seu cabeça, de onde procede o comando, a provisão, direcionamento, enfim, todo o governo procede de Cristo. A provisão, o sustento, tudo vem dele. Igreja e Cristo estão organicamente unidos no sentido espiritual. É isso que a gente em teologia chama a união mística do crente com Cristo. Nós estamos unidos. Você não pode separar o Senhor Jesus da sua igreja, nem a igreja do Senhor Jesus. Essa é a igreja verdadeira de Cristo, da qual as igrejas locais, como essa, são uma expressão temporal, são uma expressão visível. Mas a verdadeira igreja, que está espalhada entre as igrejas locais visíveis, onde o evangelho é verdadeiramente crido, a verdadeira igreja, então, ela é pura, santa, universal, imaculada e haverá de triunfar no final. Muito bem, é dela que nós fazemos parte. Cristo é o princípio primogênito de entre os mortos. Essa igreja será composta de todos os crentes de todas as épocas que, quando da ressurreição dos mortos, se unirão ao Senhor Jesus Cristo, que já ressuscitou, para com ele viver para todo sempre. Cristo foi o primeiro da ressurreição. A ressurreição já começou, gente. A gente pensa na ressurreição como futura, não é? Mas ela já recomeçou, porque o primeiro já ressuscitou. Quem foi? Cristo. Nós somos o segundo lote. Então, somos o segundo lote. A ressurreição já começou. Então, nesse sentido, ele é chamado do primogênito de entre os mortos, ele é chamado o princípio de todas as coisas, para que em tudo ele tenha a primazia. Quando os evangélicos, bíblicos, insistem
que o centro de todas as coisas é a pessoa de Jesus Cristo, nós fazemos isso com base em passagens como essa. Por que Deus fez assim? Porque Deus quer que a primazia na igreja seja de Jesus Cristo. É por isso que o culto tem que ser cristocêntrico, ele não pode ser antropocêntrico. O culto não pode ser voltado para o homem, agradar homem, show, espetáculo. Os hinos têm que apontar para Cristo, a pregação tem que apontar para Cristo, os cânticos têm para apontar para Cristo, o dirigente do louvor tem que apontar para Cristo. Tudo que nós fazemos no culto tem que apontar para a pessoa, ele é que tem que receber a glória. A nossa pregação tem que ser cristocêntrica, o tipo de aconselhamento e encorajamento que eu dou à igreja tem que ser cristocêntrico. Tudo gira na pessoa dele, porque aprove a Deus que nele houvesse, porque Deus o colocou para em todas as coisas ter a primazia. E aí ele termina dizendo no verso 19, porque aprove a Deus que nele residisse toda plenitude. A palavra plenitude é a palavra pleroma, que no vocabulário gnóstico é esse espaço entre nós e Deus, chamado de pleroma. Paulo diz, em Cristo, Deus reside em toda plenitude. Ou seja, o espaço entre nós e Deus está condensado, compactado na pessoa de Cristo, portanto, eu encontro Deus em Cristo. Em Cristo Deus reside em toda a sua plenitude. Mais uma passagem que fala da divindade plena do Senhor Jesus Cristo, lado a lado com sua plena humanidade, lado a lado com sua plena humanidade. Por que Paulo faz isso? Mais uma vez, ele está rebatendo aqueles conceitos errados. Ele termina aqui, do verso 20 até o verso 23, falando da experiência dos colossenses, porque Paulo é sempre assim, ele faz a teoria, a teologia e depois ele mostra de que maneira isso se aplica. Tendo feito isso, ele diz, no verso 20, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Através de Cristo, verso 20, Deus fez a paz com a humanidade que está no estado de inimizade contra ele, porque o pecado não deixou neutralidade. Ou você está reconciliado com Deus, ou você é inimigo de Deus. Não tem meio termo aqui. Como disse Lutero, o homem é uma besta, ou cavalgado por Deus ou pelo diabo. Então, você é besta, e aí não tem escolha, mas você pode escolher se vai ser Deus ou se vai ser o diabo que vai cavalgar você. Então, ou reconciliados com Deus ou inimigos de Deus. Não há meio termo. Deus fez paz com os seus inimigos mediante o sangue da sua cruz. Cristo era verdadeiro Deus, mas um Deus que sangra, porque ele era verdadeiro homem. E era por isso que ele tinha que ser verdadeiro homem, para que o seu sangue tivesse poder para produzir a reconciliação. Se Cristo fosse um homem comum, a sua morte seria apenas o resultado do seu próprio pecado, mas porque ele era Deus e não tinha pecado, o sangue da sua cruz tem mérito para perdoar a humanidade toda, se Deus assim o quisesse. Se Deus quisesse perdoar a humanidade toda. Então, é no sangue da sua cruz que nós nos reconciliamos com Deus e temos paz. Quando Paulo diz reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, tem que lembrar sempre que a palavra todo, quando usada no Novo Testamento, tem que ser interpretada à luz do seu contexto. Nem sempre todo quer dizer cada um, mas quer dizer de todo tipo, como é o caso aqui. Quando Paulo diz assim, que Deus reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, isto é, coisas no céu e coisas na terra. Porque a gente sabe que não será o universo todo reconciliado com Deus. Haverá os réprobos, os reprovados, os incrédulos, os ímpios, os rebeldes contra Deus, que longe de serem reconciliados de Deus, serão tratados como seus inimigos por toda a eternidade, no sofrimento eterno que Deus preparou para o diabo e seus anjos e para todos aqueles que o rejeitam e se rebelam contra ele.
Por isso que quando Paulo diz aqui que Deus reconciliou consigo em Cristo todas as coisas, o parágrafo seguinte explica a palavra todos, coisas no céu e coisas na terra. Os santos que já estão na glória e aqueles santos que ainda haverão de ser reconciliados por meio da pregação do Evangelho. E aqui a prova está no que Paulo diz em seguida, porque ele aplica então essa situação aos Colossenses. E a vocês, verso 21, a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, da qual eu, Paulo, me tornei ministros. Vocês, Colossenses, verso 21, vocês antes eram estranhos e inimigos de Deus, no entendimento pelas vossas obras malignas. Era isso que eles eram, nós já discorremos sobre isso. Eles faziam parte daquela cultura alienada de Deus, ignorante de Deus, inimigos de Deus, não somente pela falta de conhecimento de Deus e pela idolatria, mas também pelas obras malignas que eles praticavam, imoralidade, desonestidade, mentira, embriaguez. Há várias listas do Novo Testamento que refletem a maneira de viver da cultura daquela época. Os Colossenses faziam parte daquilo ali. Vocês eram assim também, diz Paulo no verso 21, vocês eram estranhos, vocês eram inimigos, mas agora, o agora reflete aquele momento em que Epáfras esteve lá em Colossos, pregando o Evangelho de Cristo, e eles creram, mas agora vos reconciliou no corpo da sua carne. Vocês foram reconciliados com Deus no corpo da carne de Cristo, ou seja, no seu corpo humano, carnal no sentido de verdadeiro, não carnal pecaminoso, mas carnal humano, né? Um corpo de carne como esse corpo que nós temos e que sangrou. Deus reconciliou vocês com o objetivo de apresentar vocês perante Ele santos e culpáveis e irrepreensíveis. E aí, verso 23, se é que vocês permanecem na fé. Porque se vocês derem ouvidos a esses falsos mestres, nada disso do que eu estou dizendo vai aproveitar para vocês. Não é isso? Verso 23, se é que permaneceis na fé. Por que Paulo está dizendo isso? Ele está dizendo isso porque havia o risco dos colossenses abandonarem o verdadeiro evangelho, pregado por Epáfras, e aderirem ao ensino dos falsos mestres. Daí Paulo faz o que faz em muitas cartas, dizendo, vocês são salvos se vocês perseverarem até o fim. Não vos deixando, verso 23, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, mais uma vez aquele exagero, não é? Que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Essa expressão do qual eu, Paulo, me tornei ministro, é o gancho para ele falar do seu ministério, do verso 24 até o verso 29, que nós não vamos fazer hoje à noite, por conta do avanço do tempo, né? Provavelmente eu vou pular, amanhã já começa no capítulo 2 mesmo, mas vocês depois, vou lá em casa, estou dando como é que conecta, né? E eu quero só terminar aqui com o verso 23, fazendo a explicação da pergunta que está na cabeça de todo mundo. Paulo não era calvinista? Por que ele está falando aqui de crente perder salvação, né? Não, irmãos, é óbvio que Paulo não era calvinista, né? Calvino é que era paulinista. Essa é que é a grande verdade. O que Paulo está fazendo aqui é o que todos os autores do Novo Testamento fazem. É advertir a igreja visível de que o sinal da salvação é a perseverança dos santos. Eu não sei quem de vocês é salvo, por isso eu posso fazer essa advertência geral. Se eu chegar para o reverendo Gustavo e disser assim, reverendo, se o senhor abandonar Jesus Cristo, o senhor vai para o inferno. Eu estou falando certo ou errado? Absolutamente correto. Se o reverendo Gustavo, se o reverendo Augustus abandonar Jesus Cristo, ele vai para o inferno. Isso quer dizer que um dia eu era salvo e perdi a salvação? Não. Quer dizer que durante muitos anos eu enganei vocês e finalmente eu mostrei quem eu era. Então, como Paulo não sabe
nem nenhum autor do Novo Testamento tem a listinha dos eleitos. Existem dezenas de exortações no Novo Testamento dizendo assim: permaneçam firmes, fortaleçam-se na fé, não abandonem o Evangelho, porque se vocês fizerem isso, não há salvação fora do Evangelho. Então, essas exortações, elas servem para fortalecer o verdadeiro crente, que ao ouvir isso, ele se apega mais ainda com Deus e diz: Deus me segura, Deus me sustenta, eu sei que é só a tua graça que faz com que eu permaneça aqui, porque sem a tua graça e a tua atuação no meu coração, eu já teria me desviado há muito tempo. É o Senhor que me sustenta. Então, essas exortações estão aqui para isso. Amém? Concluo com algumas aplicações, tentando resumir aquilo que nós vimos aqui. Primeiro, uma palavrinha aos pastores que estão aqui nessa noite e que não se alegram nem oram pelo sucesso dos outros. Espero que essa palavra aqui seja usada por Deus para corrigir seu coração, meu irmão, para que você se sinta livre para ver que um planta, outro rega e outro colhe, e que Deus dá sucesso maior a um do que a outro. Às vezes não é questão de fidelidade, o que Deus quer de nós é que sejamos fiéis, e Ele é que dá a medida da bênção conforme lhe apraz. Então se alegre quando a igreja do seu irmão está crescendo, quando pessoas estão se arrependendo, se convertendo, quando o verdadeiro evangelho está progredindo. Louve a Deus por isso, louve a Deus por isso. Segunda palavra é aqueles que estão aqui nessa noite e que aprenderam que nós devemos buscar a Deus principalmente pelas bênçãos materiais. Talvez você seja de uma igreja neopentecostal que adota a teologia da prosperidade e você foi ensinado que Deus quer que você seja bonito, feliz, tenha uma esposa, tenha um filho, um carro do ano e que seu negócio prospere. E, portanto, você não faz outra coisa a não ser orar por isso. Você faz campanha, você faz promessa, você faz propósito, sua vida gira em torno disso. Você notou que quando Paulo foi orar pelos colossenses, que ele não pediu nada disso para eles? O que é que Paulo pediu que talvez você não peça? Conhecimento, fortalecimento, sabedoria, paciência e inteligência. Eu duvido que os crentes orem por isso mais do que eles oram por saúde, dinheiro, emprego e arrumar um casamento. Mas essa passagem eu espero que nessa noite exponha o egoísmo do nosso coração. Como a gente é voltado para as coisas desse mundo, e ainda mais quando igrejas ditas evangélicas incentivam essa tendência do coração humano a ver Deus como alguém que existe para suprir as minhas necessidades materiais, com frequência em detrimento do ensino bíblico a respeito da necessidade de redenção, livramento, remissão de pecados, comunhão com Deus e crescimento. Em terceiro lugar, talvez haja alguém aqui nessa noite que esteja em dúvida com relação à divindade da pessoa de Jesus Cristo. Capítulo 1 de Colossenses é uma das passagens cruciais do Novo Testamento para a compreensão dessa cristologia elevada que os autores bíblicos nos apresentam. Cedo, os seguidores de Jesus de Nazaré entenderam de que ele não somente era o Messias de Israel. Ao fazer isso, você estaria sendo somente um bom judeu. Reconhecer que Jesus de Nazaré era o Messias prometido, você estava sendo um bom judeu, apenas isso. Mas que ele era mais do que isso, de que ele é o Filho de Deus, é o próprio Deus que veio a esse mundo, na pessoa do seu Filho, gerado no ventre da Virgem Maria, para estar entre nós, fazer parte da nossa raça, e assim nos redimir de todo o mal. É só então que você passa a ser cristão. É só a partir desse momento que você de fato se torna um cristão verdadeiro. Espero que Colossenses, o argumento de Paulo aqui da necessidade de juntar toda a obra da criação, a obra da redenção, a igreja, o papel dos anjos, a plenitude de Deus, a imagem do Deus invisível, juntar tudo isso na pessoa de Cristo, ajude você a perceber quão crucial e importante é a afirmação dessa verdade para o cristianismo. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nós não podemos separar as duas pessoas. Em quarto lugar, talvez você está aqui nessa noite e você tenha achado interessante a pregação de alguns pastores que dizem que nós somos a razão de todas as coisas que Deus faz, que tudo que Jesus fez foi por mim, que eu sou a razão de Jesus e tudo mais. Quinto ponto.
Talvez você seja daqueles que acham que precisa acrescentar alguma coisa à obra de Jesus Cristo. O legalismo que nós vamos ver Paulo combatendo mais adiante na carta aos Colossenses, ele é nativo do coração humano. O legalismo representa todas as tendências, ou qualquer tendência ou esforço de tentar guardar algum tipo de lei divina ou humana com o objetivo de encontrar mérito diante de Deus. Já no capítulo 1, vai ficar claro no capítulo 2, quando Paulo vai bater de frente com essa ideia, mas já aqui no capítulo 1, Paulo apresenta um Cristo em quem Deus nos dá uma completa redenção, nos faz idôneos, nos liberta, nos redime, perdoa os nossos pecados, nos faz parte do reino do Filho do seu amor, nos reconcilia com Ele. Que mais precisamos fazer ou podemos fazer? A redenção que nós temos em Cristo é completa e é perfeita. O conceito de graça é um conceito que precisa ser reavivado no meio dos evangélicos, onde eles são ensinados que se eles não tiverem usos e costumes, se eles não fizerem determinadas campanhas, promessas e propósitos e uma série de outros rituais, eles não entrarão no reino de Deus. Quando, na verdade, a justificação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. E, por último, para você que está vacilando, incerto e que tem sido inconstante com relação à sua fé em Jesus Cristo, seu compromisso com Deus, lembra da palavra final do apóstolo Paulo: você é salvo se você perseverar nessa fé, meu irmão e minha irmã. Perseverança, compromisso, santificação, crescimento na graça. Ficar frequentando uma igreja aqui, outra acolá, talvez desigrejado, sem maior interesse, eu não quero entrar no coração, mas pode ser evidência de que falta isso que Paulo se refere aqui como libertação do império das trevas. Lembre-se que você vai ser salvo, nas palavras de Paulo, se você permanecer nessa fé. E a fé aqui é o Evangelho. E o Evangelho não é somente acreditar em Jesus, mas lembra no começo? Amor para com todos os santos. Como é que você vai amar os santos se você nem conhece eles, nem vive com eles, nem se relaciona com eles? Que Deus use essa palavra, irmãos, nessa noite para nos libertar de fato, abençoar, renovar. Amanhã, mercê de Deus, nós vamos começar o capítulo 2, se você quiser ler o restinho do capítulo 1. Aqui Paulo fala que o ministério dele é exatamente pregar essas coisas. Foi para isso que Deus o levantou. Vamos orar e com isso nós terminamos. Ó Deus, nós te damos graças pela Tua palavra, que verdadeiramente nos traz aquele conhecimento Teu, que nos liberta, que nos enche de gratidão e de alegria. Eu peço que nessa noite isso torne essa palavra eficaz, exaltando o Teu Filho Jesus, a quem aprove ao Senhor em quem residisse toda a plenitude, e a quem também o Senhor quis que tivesse primazia sobre todas as coisas. Bendito seja o Teu santo nome, Senhor, por amor de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos.